Glória a Jesus, louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que já se inscreveram, que compartilharam, que deixaram o seu legalzinho, o seu gostei. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, passando aqui para deixar mais uma mensagem da parte do Senhor. A mensagem de hoje está nos Salmos 146, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim, louvado seja Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, nem em filho dos homens, em quem não há salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse salmo ele fala da fraqueza do homem e fala da fidelidade do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E o salmista aqui, ele nos incentiva a continuarmos a louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz, louvado seja Deus, eu louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Aleluia. E cantarei louvores, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao meu Deus. Porque os mortos, eles não podem louvar mais, né? Todos aqueles que descem à sepultura não tem mais como louvar ao Senhor. Louvado seja Deus. E ele dá um conselho, ele diz, não confieis em príncipe, louvado seja Deus, nem em filhos de homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em quem não há salvação. Porque às vezes as pessoas elas colocam a sua confiança, louvado seja Deus, no homem. Colocam a sua confiança em uma pessoa, louvado seja Deus. Mas aquela pessoa ela é como nós, ela pode ser, tem mais dinheiro, tem mais condições financeiras. Louvado seja Deus, tem mais amigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem mais recurso. Aleluia, mas a nossa salvação, só Deus ele pode nos dar. E ele, por mais que seja uma pessoa que tenha posses, tenha condições, aleluia, louvado seja Deus, ele é como nós. Um dia ele vai morrer, um dia ele vai partir dessa terra e o seu espírito vai tornar para o Senhor, vai retornar para o Senhor e o corpo vai voltar ao pó da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de onde tudo começou. Louvado seja Deus. Ele diz, então não confieis em príncipe, não confieis nos filhos dos homens, em quem não há salvação, em quem não pode dar salvação. Então nessa tarde, o Senhor ele está dizendo para mim e para você que salvação só no Senhor. Só em Deus, aleluia. E como nós obtemos essa grandiosa salvação, né? Esse dom gratuito de Deus, porque a salvação é um dom gratuito de Deus, não vem do homem, vem de Deus. Aleluia, através do Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, nós adquirimos, nós ganhamos essa salvação. E ela é de graça. O Senhor ele já fez, louvado seja o Senhor Jesus, toda a obra da redenção na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então só no Senhor Jesus é em quem nós encontramos a salvação. Aleluia. E ele diz, louvado seja Deus, sai-lhe o Espírito e eles tornam-se a sua terra. Então, né, o que eu acabei de falar agora, o homem ele morre, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque está ordenado por Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nós vivermos aqui na terra, aleluia, e morrermos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E ele diz, né, aleluia, louvado seja Deus, que saindo o Espírito, louvado seja Deus deste homem, eles tornam ao pó da terra. Louvado seja Deus. Aleluia. E naquele mesmo dia, perece os seus pensamentos. Então, naquele mesmo dia em que a pessoa parte, perece, né, todos os seus sonhos, todos os seus desejos, seus pensamentos, aquilo que ele projetou, ela projetou em fazer, em realizar. Louvado seja Deus, vai embora, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor nessa tarde, ele está dizendo para mim e para você que ele existe um Deus e que ele cuida de nós, que ele está perto de nós, aleluia, que ele está com a mão estendida para nos ajudar,
A única coisa que separa ele, louvado seja Deus, do homem e da mulher é o pecado. Mas se nós renunciarmos o nosso pecado todos os dias, aleluia, louvado seja Deus, e buscarmos ao Senhor, nós vamos encontrar esse Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, como seu ajudador. Aleluia, louvado seja Deus como seu redentor. Por que ele fala o Deus de Jacó? Porque aqui está falando do Deus dos nossos antepassados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Lá atrás existiu Abraão, Isaac, Jacó, a qual Deus ele ficou conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Né? Então, eles são os nossos antepassados, aleluia. Então, o salmista está dizendo que bem-aventurado ou felizes somos nós e todo aquele, louvado seja Deus, que tem esse Deus como nosso ajudador, como nosso auxiliador. Aleluia, louvado seja Deus. E em cuja, louvado seja nosso Jesus, esperança está posta no Senhor, seu Deus, e cuja esperança está posta no Senhor. Aleluia, aquela pessoa que tem a sua esperança colocada em Deus, voltado para Deus, o Senhor, ele nunca vai deixar só. O Senhor, ele sempre vai cuidar desta pessoa, ele vai dar livramentos, aleluia, ele vai guardar da morte. Aleluia, louvado seja Deus da bala perdida, do assaltante, do homem sanguinário, do roubador. Louvado seja Deus, ele vai livrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de várias situações difíceis, de várias situações adversas. Louvado seja Deus que acontece no decorrer da nossa caminhada aqui na terra. O Senhor vai estar sempre nos livrando, nos guardando, porque Ele se coloca como um escudo na nossa frente. Louvado seja Deus para nos guardar. Né? O Senhor é aquele que quebra a lança, que corta o laço, que queima os carros no fogo, que fecha a sepultura. Está lá no Salmo 46. Aleluia, Salmo 46 está escrito lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que cuida de nós, que se compadece de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então coloque a tua esperança nessa tarde no Senhor. Talvez você tenha amanhecido triste, cabisbaixo, sem saber o que fazer, com uma decisão para tomar, alguma coisa assim para resolver e não tenha assim uma resposta. Clame ao Senhor que Ele vai te dar a resposta. Não tome atitudes precipitadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça tudo na direção do Senhor nosso Deus. Aleluia. No versículo 6, ele diz, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Deus, ele criou todas essas coisas e criou a mim e a você, e Ele é a verdade, Ele tem a verdade, Ele guarda essa verdade para todo sempre. Aleluia. Que faz justiça ao oprimidos, que dá pão ao faminto. Está vendo? Aleluia. A pessoa que está oprimida, a pessoa que está angustiada. Aleluia. A pessoa que muitas das vezes sofre tantas perseguições, tantas injustiças. Deus é aquele que faz justiça ao meu favor e ao seu favor. Aleluia. Ele também dá pão ao faminto, ao necessitado. Louvado seja Deus, Ele é aquele que abre uma porta de emprego, Ele é aquele que envia uma cesta básica, é aquele que, aleluia, louvado seja Deus que cuida verdadeiramente de você, levanta pessoas para cuidar de você, para te auxiliar naquilo que você necessita, na sua necessidade, porque Deus, Ele conhece a minha e a sua necessidade, Ele nos conhece. Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor solta os encarcerados, aqueles que estão encarcerados, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, presos, muitas das vezes numa cadeia, outros numa depressão, outros em um vício, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, numa prática errada. Quando ele passa a conhecer, a ouvir esta palavra e a conhecer esse Deus, ele é liberto dessa vida. Louvado seja Deus pecaminoso. O Senhor dá uma outra vida a ele, uma nova história. Escreve uma nova história para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí ele passa e as pessoas dizem, é ela, é ele, porque o Senhor mudou a história. Louvado seja Deus. O Senhor
abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, né? Aquela pessoa que está cega espiritualmente e não enxerga, né, a verdade, não conhece esse Deus, o Senhor, ele abre os olhos, ele abre os ouvidos, né? Tanto espiritualmente como fisicamente. Deus, ele pode dar vista a um cego, ele faz o surdo ouvir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele faz porque ele pode todas as coisas. Tudo está no controle do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor levanta os abatidos, aquele que está abatido, aquele que está cabisbaixo, aquele que não tem força mais de andar, de prosseguir, de fazer nada. Deus, ele levanta, ele dá ânimo, ele dá força. Aleluia, ele dá gozo, alegria na alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele faz todas essas coisas. Mas para que ele faça, nós precisamos andar com ele. Aleluia, o Senhor, ele nos deu a nossa salvação. Aleluia, a salvação é de graça, mas tem alguns atributos que nós devemos seguir. A obediência ao Senhor, andarmos com ele, fugir da aparência do mal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, ele diz, sede santo. Aleluia, como eu sou. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, nós temos que deixar algumas coisas que é errado e que não agrada a Deus, nós temos que abrir mão. Aleluia. Mas o Senhor, ele cuida de nós. E ele diz, o Senhor ama os justos. Então, se você é justo, Deus, ele ama. Porque o Senhor diz, aquele que é justo, faça justiça mais ainda. Aquele que é limpo, se limpe mais ainda. Mas aquele que é sujo, continue a se sujar. Deus é um Deus justo. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele quer que eu e você sejamos também justos com o nosso próximo, com aquele que convive com nós, com aquele que nos conhece, que nós venhamos ser justos. Louvado seja Deus com essas pessoas, não vamos praticar a injustiça. Aleluia. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, aquela pessoa que é estrangeira, aquela pessoa que não é da nossa terra, não é da nossa linhagem, que ninguém conhece. Louvado seja Deus que não tem ninguém na vida, Deus, ele guarda. Louvado seja Deus, ele ampara aquele que não tem pai, que não tem mãe, ele cuida das viúvas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele cuida de todos nós, porque ele tem a terra toda está, louvado seja Deus, na palma da mão do Senhor. Ele tem o controle de tudo. Ele diz, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então, aquele que pratica a injustiça, aquele que é ímpio, aquele que não acredita em Deus, aquele que é perverso, Deus, ele transtorna o caminho deles. Deus arranca da terra. Louvado seja Deus, Deus, ele faz mudar de caminho. Aleluia, louvado seja Deus, Deus, ele sopra do nosso caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, ele diz, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o injusto, o perverso, ele não permanecerá na congregação dos justos. Louvado seja Deus, então ele é Deus de justiça, então ele não vai ser conivente com o ímpio, aquele que só pratica a maldade. E no 10, o salmista diz, o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é Deus de geração em geração, louvai ao Senhor. Então, o nosso Deus, ele reina eternamente. Ele é Deus ontem, hoje e eternamente. Ele sempre vai reinar. A palavra do Senhor diz que tudo vai passar nessa terra, mas a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra dele e vai permanecer para sempre. Ele é Deus de geração a geração. Louvado seja Deus, ele diz, louvai ao Senhor. Então, se você tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor enquanto você pode louvar. Aleluia, louvado seja Deus. Louve ao Senhor, porque Ele é bom. Ele tem te guardado, Ele tem te livrado. Ele tem te livrado, aleluia. E até aqui o Senhor tem te sustentado. Amém? Fique com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui é a pastora Rejane, que fala com vocês. Deixe o seu gostei, seu comentário, compartilhe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me ajude a evangelizar, a ganhar vidas. Você que se afastou do Senhor, volte para o Senhor. Você que não tem uma aliança com Cristo, faz uma aliança com Cristo hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Salvação só no Senhor, amém? Louvado seja Deus. Fique com esta palavra. Guarde ela no teu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja abençoado por ela. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham uma excelente tarde.
em nome do Senhor Jesus.